amados irmãos, boa noite. Que a paz seja com todos. Irmãos, amanhã completamos 45 dias desde o último culto que tivemos na igreja, dia 15 de março, 1 mês e meio. E até aqui, como eu tenho dito, nos ajudou o Senhor nesse momento difícil e confiamos que ainda nos ajudará enquanto Ele permitir a situação que estamos vivendo e os eventos pelos quais estamos passando. Quarta-feira passada meditamos na sabedoria como o bem mais precioso em todo o tempo e circunstância. Inclusive, principalmente para esse tempo que temos vivido agora. O que Salomão pediu ao Senhor? Sabedoria. Vemos como é importante pedir sabedoria e buscá-la em oração e na palavra de Deus. Hoje meditaremos, infelizmente, na tolice daquele que foi o mais sábio da terra, a drástica queda de Salomão. Como diz a Escritura, o alerta para nós é: aquele que cuida estar de pé, olhe, não caia. Vigiemos, fiquemos alertas, aprendamos com os erros de Salomão, para que não caiamos como ele caiu. A palavra que resume a queda dele é a mesma para a queda de todos. Desobediência. Desobediência. A falta de temor a Deus. Vejamos então a Escritura no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, que fala desse triste evento na vida de Salomão. E vamos ver, em primeiro lugar, então, que infelizmente Salomão se deixou levar pelo sentimento e não pela palavra de Deus, não pelos mandamentos. E isso é um risco muito grande para o cristão, para o homem sábio, para o crente, quando ele se deixa levar por sentimentos e não pelo que está escrito na palavra de Deus. E isso é muito importante para nós também no momento em que estamos vivendo, porque os nossos sentimentos oscilam. Sabemos da dificuldade do tempo que vivemos, as notícias que vêm. Não devemos nos deixar levar por sentimento, mas sempre pela palavra de Deus. Infelizmente, os incrédulos, eles se orgulham de serem racionais, mas na verdade não são. Suas vidas baseiam-se em sentimentos, paixões, cobiças. Daí o caos na família, o caos na sociedade. Sentimentos. O cristão jamais deve ser levado por sentimento. Por exemplo, amar. O que é amar? Amar é obedecer a Deus. Como disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é que tem amor por mim. Quem obedece os mandamentos, ama a Deus e ao próximo. Porque é verdade, não é? Como poderemos obedecer o mandamento de amar o inimigo se formos levados por sentimentos e não pelo mandamento, pela ordem do nosso Senhor? Infelizmente, Salomão deixou-se levar pelos sentimentos. Olha só, o capítulo 11, logo no início, versículo 1 diz: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Amou. E no versículo 2, no finalzinho do versículo, diz assim: a estas mulheres se uniu Salomão com amor. Havia o mandamento de Deus de que os filhos de Israel, quando entrassem na terra prometida, não deveriam se unir às mulheres que não eram judias.
apenas as judias do seu povo, e era um mandamento de Deus, era uma ordem de Deus. Mas infelizmente Salomão se deixou levar pelos sentimentos. E aí deixou de ser sábio e passou a ser tolo. E caiu. Então, o primeiro passo aqui, a primeira coisa mostrada na palavra de Deus é que ele foi levado por sentimentos. Vigie seus sentimentos. Cada um de nós devemos vigiar, ficar alerta para os nossos sentimentos. Nós somos seres humanos, não somos robôs, não somos como uma parede, temos sentimentos, mas o cristão, diz a Escritura, o fruto do Espírito é o domínio próprio, o autocontrole, a temperança. O cristão deve ter um domínio próprio, não mais deixar-se levar por sentimentos, pelos seus membros, pelas paixões que operam na carne. Não. Ele deve ser sempre levado por mandamentos. Nesses momentos em que, como eu disse, muitos sentimentos afloram a nossa pele diante de tantas notícias, mas devemos controlar nossas emoções baseados na palavra de Deus. Segundo lugar, o segundo erro aqui de Salomão, que é consequência do primeiro, o jugo desigual. Jugo desigual. Deixou-se levar por sentimentos e uniu-se às mulheres estrangeiras. Vejamos o texto todo, E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, egípcia, Moabitas, Amonitas, Idumeias, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, elas vão perverter o coração de vocês, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, não amava mais o Senhor, não obedecia mais o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O jugo desigual, a união, a intimidade, o companheirismo profundo com incrédulos, de tal maneira que eles se tornam uma má influência sobre a vida. Aquelas mulheres tornaram-se uma má influência sobre a vida de Salomão. E nós temos que vigiar também, para que o pensamento incrédulo, a maneira de viver do incrédulo, não influencie de tal maneira a nossa vida. Como nós já falamos, diz a Escritura, as más conversações pervertem os bons costumes. Os bons costumes. Temos que ter muito cuidado. Efésios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo dá essa orientação. Efésios 5, 7, ele diz do risco do companheirismo, de uma união, uma intimidade muito grande com os incrédulos. Olha só, Efésios 5, versículo 7 diz assim: portanto, não sejais seus companheiros. Versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 15, e vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejam insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Inclusive,
né? Tem um ditado popular: dize-me com quem andas e direi quem és. Se aplica muito bem esse ditado popular. E uma observação, por isso que a Escritura, né, orienta que o cristão ele deve se casar com um cristão. O jugo desigual com os infiéis, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, não vos ponhais em um jugo desigual com os infiéis. A orientação do crente casar-se com um crente, porque senão ele coloca-se num jugo desigual com aquele não crente. E um vai puxar para um lado e o outro puxará para outro lado. Então, Salomão colocou-se num jugo desigual e aí os passos para a sua queda. O terceiro lugar que vemos aqui, o sábio Salomão tornou-se idólatra. Idólatra, que coisa impressionante. Idólatra.